Bom, hoje eu vou começar um curso sobre os anos 70, baseado no meu livro Pelé, Kissinger e Golbery, falando sobre o que foram os anos 70, né? Então eu começo dizendo que o primeiro capítulo assim do livro, os anos 70 foram uma espécie de transição entre aquela época do pós-guerra, né, na década de 50 e 60, e o que aconteceu depois, né, o fim do comunismo na União Soviética e tal, que aconteceu 10 anos depois, né? O que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial? Dois países saíram francamente vencedores, né, que seria os Estados Unidos e a União Soviética. Alguns outros países também foram vencedores, como a Inglaterra, como a China. Porém, como a Inglaterra e a China estavam muito destruídos, muito enfraquecidos, né, com o fim da guerra, realmente o mundo foi dividido entre Estados Unidos e União Soviética, porque eles foram realmente os vencedores da guerra, né? E nos anos 50 e 60, houve uma reconstrução da Europa, né, que a Europa tinha sido totalmente destruída. Então, a Europa Ocidental, né, que a Europa também ficou dividida entre a parte soviética e a parte ocidental. Então, essa reconstrução da Europa Ocidental, ela causou um enorme crescimento econômico. E um crescimento com baixa inflação, porque naquele tempo o petróleo custava muito pouco, né? Então, nós tivemos uma fase de 20, 30 anos de grande crescimento, que o pessoal da França chama de 30 anos gloriosos, né? Grande crescimento econômico e pouca inflação. Já nos anos 70, que eu começo a falar no meu livro, já começa uma segunda fase, que é menos crescimento e mais inflação. O preço do petróleo começa a subir muito mais do que se imaginava. Então o meu livro, ele fala bastante sobre a Guerra Fria, que é o próximo capítulo do meu curso. Então esse é o primeiro vídeo, né? Os próximos, todo dia vai vir um vídeo diferente sobre o meu livro Pelé, Kissinger e Golbery. Eu não falo só de política, eu falo também de esportes, falo de cultura, música, etc. Tá? Obrigado.